O assunto do Agricultura BR agora é a produção de cana-de-açúcar na região centro-sul do país. Essa produção de cana-de-açúcar, ela deve ser reduzida em 1% se comparado com a temporada 2016-2017. Um dos principais fatores que devem impactar essa produção é a idade dos canaviais, que começa a impactar negativamente na produção de cana-de-açúcar. Nós vamos ver agora os dados do que deve acontecer com a cana, com a produção de açúcar e também de etanol, levantamento feito pela FC Stone. É o que a Agricultura BR mostra agora, começando pela produção total de cana-de-açúcar, é o centro-sul do país em destaque, e aqui traz alguns dados interessantes em relação à moagem de cana-de-açúcar. A temporada 2015-2016 chegou a 118 milhões de toneladas que passaram pelo processo de moagem. Em agosto, a temporada 16-17 era estimada em 610 milhões de toneladas na moagem. Enquanto que agora, em novembro, foi estimada abaixo disso, 597 milhões de toneladas que devem passar pela moagem na temporada 16-17. Para 17-18, que agora sim aparece dentro das estimativas da FC Stone, cai para 591 milhões de toneladas. Com isso, uma queda de 4,4% na expectativa em relação à temporada 15-16. Em relação ao que deve acontecer na 16-17, o recuo é de 1%, mostrando realmente que o impacto dos canaviais envelhecidos é forte sobre a produção de cana-de-açúcar no Brasil. O relatório da consultoria FC Stone estima uma manutenção na concentração de açúcares por hectare. A estimativa é de que a concentração seja de 133,3 quilos por tonelada de cana-de-açúcar processada. Essa produtividade estimada pela consultoria levaria a um ATR total, o que é chamado a concentração de açúcares na cana-de-açúcar, a uma produção total de 78,8 milhões de toneladas. Esse volume, se for confirmado, vai ser inferior ao ATR total que a região centro-sul do país conquistou na temporada passada. Vamos acompanhar então este índice que fala da qualidade da cana, qualidade da matéria-prima nos campos. Veja que na temporada 2015 e 2016, o ATR total da safra no centro-sul foi de 80 milhões e 600 mil toneladas. No mês de agosto deste ano, a FC Stone estimava que para a temporada 16-17, o ATR seria maior de 81 milhões e 700 mil toneladas. Já no mês de novembro, para a temporada atual, 16-17, trouxe esse número para baixo, para 79 milhões e 700 mil toneladas. E para a temporada futura, a 2017-2018, que entra em vigor no dia 1º de abril do ano que vem, o ATR total deve ser menor ainda, ficar em 78 milhões e 800 mil toneladas. Com isso, a consultoria estima que o chamado mix açucareiro atinja 47,5% na temporada 2017-2018. Isso representa quase um ponto percentual acima do que ocorreu na temporada 16-17. Vamos aos números, que os números mostram então essa participação. O mix quer dizer o seguinte, é a separação entre o que vai ser etanol e o que vai ser açúcar. Observe que em cada levantamento ele vai ampliando a produção de açúcar no centro-sul do Brasil. A temporada 15-16 tinha 40,60% para o mix açucareiro, enquanto que na temporada 16-17, em agosto, se estimou 44,10% e subiu nesse mês de novembro, agora nesse relatório, para 46,60%, o que já é um recorde. Agora 17-18 aumenta 0,9 pontos percentuais, vindo para 47,50%, aumentando bastante, então, o mix açucareiro no centro-sul do Brasil. E, claro, se tem um aumento em relação a esse mix açucareiro, quer dizer que a produção de açúcar também será maior. Vamos ver os números, então. Temos os números aqui de produção de açúcar. Observe que nós vamos ter uma alta da temporada 15-16 até a 17-18, considerando a produção 15-16 e a projeção da 17-18, de 14,1%. Na 15-16, foram produzidos 31 milhões e 200 mil toneladas. Em agosto, foi estimado para a temporada 16-17, 34 milhões e
300 mil toneladas. Neste relatório, que é o atual, em novembro, foi estimado para a temporada 16-17 35 milhões e 300 mil toneladas. E para 17-18 aumenta um pouco, vem para 35 milhões e 700 mil toneladas na produção de açúcar, confirmando essa tendência de produzir mais açúcar do que etanol no Brasil. E enquanto o açúcar ganha cada vez mais espaço no mix de produção da cana no Brasil, ou seja, mais cana é destinada à produção do adoçante, menos é destinada à produção do etanol. E com isso, a produção do biocombustível no país também é esperada em menor quantidade na futura temporada. De acordo com a consultoria FC Stone, a participação do etanol veio caindo safra após safra, é o que a gente vai acompanhar agora. Veja que na temporada 2015-2016, 59,4% da cana moída na região Centro-Sul foi destinada à produção de etanol. Já para a temporada 16-17, que são as colunas do meio, a estimativa saiu de 55,9% no mês de agosto para alcançar agora no mês de novembro 53,4%, mostrando, portanto, que o açúcar vem ganhando fatias aí do mercado do biocombustível no Brasil. Para a temporada 2017-2018, com um novo aumento do açúcar no mix de produção, o do etanol deve cair para 52,5%, portanto, mostrando nova redução na participação do etanol no mix de produção da cana aqui no Brasil. De acordo ainda com a consultoria FC Stone, essa nova redução na produção do biocombustível no país deve refletir em elevação dos preços, que podem inclusive ter alguma alteração caso haja alguma outra mudança no cenário internacional dos combustíveis. Caso contrário, o preço do etanol no Brasil deve continuar em alta no ano que vem. Bom, e com isso há uma redução para a produção do etanol hidratado. Esse etanol deve chegar a 13 bilhões e 200 milhões de litros. É um recuo de 7,7% frente ao que deve ser produzido na temporada 16-17 e mostra o pior patamar de produção desde a temporada 2012-2013. Vamos aos dados então? Temos aqui os dados da FC Stone para o etanol hidratado, aqui falando em bilhões de litros. Na temporada 15-16 foram 17 bilhões e 500 mil litros. Em agosto, para a temporada 16-17, estimou 15 bilhões e 800 mil litros. A 16-17 em novembro foi estimada com 14 bilhões e 300 milhões de litros, enquanto que a 17-18 vem para 13 bilhões e 200 milhões. Portanto, queda 7,7% abaixo daquilo que deve ser confirmado na temporada 2016-2017. E essa menor produção de etanol hidratado no Brasil, que é aquele que possui de 4 a 5% de água na sua composição e que abastece os tanques dos automóveis, deve fazer com que a produção do etanol anidro, que é aquele adicionado à gasolina, essa sim cresça. De acordo com a consultoria FC Stone, a alta deve ser de 4%, já que com a alta do etanol que deve acontecer no próximo ano aqui no Brasil, pode ser que os consumidores deem preferência ao outro combustível, no caso, a gasolina. Dando preferência à gasolina, aumenta, portanto, a participação do etanol anidro, que é esse que ajuda a compor este outro combustível. Veja os dados de acordo com a consultoria FC Stone e a produção de etanol anidro no Brasil. Na temporada 15-16, o Brasil produziu 10 milhões e 600 mil metros cúbicos do etanol. Já para a temporada 16-17, a estimativa saiu de 11 milhões para 10 milhões e 700 mil. E para a temporada 17-18, são estimados 11 milhões, de acordo com a consultoria FC Stone, mostrando, portanto, uma recuperação na produção do anidro aqui no país.